Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Papo Pet Saúde. Hoje nós vamos discutir uma temática extremamente atual e necessária, a saúde mental na era digital. Nós vamos abordar tanto as estratégias de cuidado, quanto os impactos das redes sociais no adoecimento psíquico. Este episódio é conduzido pelas monitoras de PET Inovação em Saúde Digital do Rio Grande do Norte, organizado pelo GAT7. Eu sou Samile, monitora do PET Saúde Digital, e está aqui comigo mais uma monitora, a Maíla, e também a nossa preceptora Anne. Hoje contamos com a presença de uma convidada mais do que especial, a Ana Clara, que é psicóloga. Por favor, Ana Clara, se apresente para os nossos ouvintes. Oi, gente, meu nome é Ana Clara, prazer. Sou psicóloga, formada pela Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, a Facisa, UFRN, e durante a graduação eu construí uma formação bem ampla, com experiências que expandiram assim meu olhar clínico e também para o SUS. Eu passei pela maternidade Januário Cico, em Natal, com foco no cuidado materno-infantil, pela 5ª Região de Saúde do RN, tendo contato com gestão e políticas públicas, e pelo CAPS 2 em Santa Cruz também, onde mergulhei na atenção psicossocial. E aí, atualmente, eu atuo na atenção primária do SUS pela Secretaria de Saúde de Serra Negra do Norte, trabalhando diretamente com as demandas infanto-juvenis e também realizo atendimentos clínicos na prática particular. Bom, é um prazer receber você aqui hoje, Ana Clara. E para iniciarmos a nossa conversa, quando a gente fala em saúde mental na era digital, do que exatamente estamos tratando? Olha, quando a gente fala em saúde mental na era digital, a gente está falando basicamente de como o uso das tecnologias de internet, redes sociais e aplicativos atravessam a forma como a gente pensa, sente e se relaciona. E isso tem dois lados. Ao mesmo tempo que amplia o acesso à informação e cria redes de apoio, também traz uma sobrecarga muito grande de estímulos. Além daquela lógica também de comparação constante, né? E aí isso aparece na prática clínica muito forte em forma de sofrimento, relacionado à ansiedade, à autoestima e também a sensação recorrente de não ser suficiente. Você falou algo que chama bastante atenção, que é justamente essa lógica da comparação constante e como isso pode afetar, a nossa autoestima e a sensação de não sermos suficientes. E isso parece conversar muito com algo que a gente tem visto crescer bastante nos últimos anos, que são os casos de ansiedade e depressão. Na sua percepção como profissional, qual tem sido o papel das redes sociais nesse cenário? Então, as redes sociais por si só, elas não são exatamente a causa do adoecimento, mas elas funcionam como um amplificador. Elas intensificam vulnerabilidades que já existem, porque a gente está o tempo todo exposto a recortes de idealização da vida um do outro. E isso favorece muito comparação, frustração, sentimento de insuficiência, fora que também impacta diretamente no sono, na nossa concentração diária e regulação emocional. E aí, tanto na atenção básica quanto na clínica, isso se faz muito presente nos mais jovens, relacionando ao uso das redes. E no caso das crianças, isso se torna ainda mais prejudicial. Muito interessante você ter falado isso, que nem sempre as redes sociais são a causa do adoecimento, mas acabam intensificando ainda mais vulnerabilidades que já existem. E como isso também tem aparecido cada vez mais entre os jovens e também as crianças, E pensando nesse cenário e na vivência dos profissionais no cuidado em saúde, como os profissionais de saúde podem compreender melhor os impactos das redes sociais na saúde mental dos pacientes? Creio eu que o principal é incluir isso na escuta, Perguntar mesmo sobre o tempo de tela, sobre o tipo de conteúdo que a pessoa consome e principalmente como ela se sente depois e no longo prazo com aquilo. E assim, sem demonstrar uma postura moralizante. Não é sobre demonizar a tecnologia, mas sim ajudar o paciente a construir um uso mais consciente, mais crítico, entendendo o lugar daquilo e como ocupa na vida dele e quais os impactos podem vir a acontecer. Ana Clara,
Pensando no contexto do SUS, quais estratégias de saúde digital têm sido implementadas para a promoção e cuidado em saúde mental? Olha, o SUS vem avançando bastante nesse sentido. O telesaúde é um exemplo, assim como os prontuários eletrônicos e também os aplicativos institucionais. E aí, no campo da saúde mental, isso aparece muito com o teleatendimento e também no matriciamento à distância. Capacitações online também. E essas ferramentas, elas acabam ajudando muito a ampliar o acesso e também a manter a continuidade do cuidado, né? Principalmente naqueles territórios que têm um difícil acesso ou um deslocamento mais complicado. Dentro do SUS já existem iniciativas como o uso do aplicativo Meu SUS Digital. Você acredita, Ana, que esse tipo de ferramenta pode ser utilizado também para o acompanhamento em saúde mental? E se sim, de que forma? Sim, eu diria que sim, tem potencial. Ele ainda não é uma ferramenta específica de saúde mental. Pode ser utilizado para a organização do cuidado, acesso a informações de saúde e o fortalecimento do vínculo, né, com a rede. Mas pensando para frente, pode ser muito interessante de repente incorporar coisas como lembretes, mapeamento de sintomas, materiais psicoeducativos. Isso fortalece bastante o cuidado longitudinal. Você conhece algum aplicativo ou plataforma digital que ofereça suporte ou acompanhamento em saúde mental? E assim, esses recursos, eles realmente auxiliam no cuidado ou apresentam limitações? Eles podem ajudar sim, principalmente em psicoeducação, monitoramento de humor, uso de técnicas de respiração, mas eles têm suas limitações importantes. Eles não substituem o cuidado profissional. E aí, eles não dão conta da complexidade de cada sujeito. Então, o ideal é pensar como um complemento, não como a forma principal de cuidado. E de preferência, né, quando utilizado, orientado por um profissional referência em saúde mental. Ana Clara, e quais são as principais dificuldades ou resistências dos profissionais no uso dessas tecnologias? Há uma gama de questões, que vão desde questões estruturais, como acesso à internet e equipamentos que realmente funcionam, até a própria formação, porque muitos profissionais ainda não se sentem preparados para usar essas ferramentas de forma ética e qualificada. E também tem preocupações válidas e importantes como o sigilo, o vínculo, a qualidade da escuta no ambiente digital, esse tipo de coisa. Olá pessoal, oi Ana Clara, seja bem-vinda, né? E é um prazer estar aqui hoje dividindo esse espaço também com vocês. Eu me chamo Maíla e sou monitora do GAT 7 junto com as meninas. E agora a gente vai adentrar o bloco 4 desse podcast, que fala sobre humanização do cuidado e perspectivas futuras. A gente tem como tema, né? Então, para começar, Ana Clara, eu queria saber de você, né, o que você acha, quais são os principais desafios na implementação de tecnologias digitais no cuidado em saúde mental dentro do SUS atualmente. Creio eu que um dos maiores desafios é garantir que a tecnologia não substitua o cuidado, mas sim que ela realmente qualifique esse cuidado. Isso passa por acesso, por equidade e por letramento digital, tanto dos profissionais como da população também, porque nem todo mundo tem familiaridade com essas ferramentas, então existe o risco de ampliar desigualdades. E no fim, o mais importante é manter tanto o sujeito quanto o território no centro do cuidado. Realmente. Então, Ana Clara, na sua perspectiva, você acha que a educação em saúde digital ela pode ser uma estratégia para a prevenção dos transtornos mentais? E como isso pode ser desenvolvido na prática? Como é que você acha que pode acontecer, né? Pode, e eu diria que é uma estratégia muito potente, principalmente quando a gente leva isso para espaços como escolas, unidades de saúde, grupos terapêuticos, falar sobre o uso consciente das redes sociais, internet no geral, sobre fake news, sobre exposição, autocuidado, bons hábitos,
Tudo isso, né, obviamente, adequando à realidade dos sujeitos, mas funciona muito bem e cabe em oficinas, rodas de conversa, ações intersetoriais. E assim, de acordo com a sua experiência, quais inovações tecnológicas você acredita que terão maior impacto na saúde mental nos próximos anos? A gente que está dentro do SUS, né, trabalhando e estudando sobre, tende a haver um grande avanço em monitoramento digital, assim como a ampliação do telesaúde, por exemplo. Sendo que assim, mais do que a tecnologia em si, o que vai fazer a diferença é como isso vai ser integrado ao cuidado. Se respeita a singularidade do sujeito, se fortalece o SUS, aí sim tem um impacto real. E para finalizarmos esse bloco de questões, né, de conversa, eu queria saber como garantir que o uso dessas tecnologias ela consiga fortalecer um vínculo entre profissional e paciente, para que não prejudique essa comunicação, né, esse vínculo com o profissional e o paciente. O vínculo ele não depende só de ser presencial ou digital. Ele depende da qualidade da escuta. É assim que ele se constrói. Então, sim, é possível construir um vínculo no ambiente online, desde que exista presença, manejo ético, cuidado. A tecnologia ela precisa ser um meio, não uma finalidade. E aí, assim, sempre que possível, o cuidado híbrido existe. Combinando o presencial e o digital costuma funcionar melhor ainda. E então é isso, o nosso bloco 4. Muito obrigada, Ana Clara. Foi de uma excelência, né? Pôde contribuir muito e acredito que essa nossa conversa também vai poder contribuir muito para todos os ouvintes, né? Foi muito enriquecedora, é um assunto muito persistente, pertinente e super importante, né? Para a nossa vivência e para a área da saúde como um todo, para o leigo também, muito bom mesmo. Bom, nós vamos ficando por aqui e esperamos que este episódio tenha contribuído para ampliar a compreensão, né, sobre a saúde mental na era digital, entender os desafios e também as possibilidades de cuidado dentro do SUS. Agradecemos muito a participação da psicóloga Ana Clara e eu não poderia deixar de agradecer também a você, nosso ouvinte querido, por nos acompanhar até aqui. E este foi mais um episódio do Papo Pet Saúde, um podcast do Pet Inovação em Saúde Digital do Rio Grande do Norte, que é organizado pelo GAT7. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. E não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, @PetInovaçãoDRN. Tchau!